por que bateu o desespero na Globo? Porque Lula foi até a China e a Rússia e deixou de lado o patrocinador da Globo, o governo norte-americano, Donald Trump. Mas não é só isso. Não sei se vocês acompanharam, mas vou colocar rapidamente e depois nós vamos comentar. Foi feita uma pesquisa. Janja empata com Michele Bolsonaro. Pessoal, a Janja não faz campanha. A Michele tá toda hora no palco. Tá toda hora sendo elevada à condição de presidenciável. A Janja não foi cogitado. Fizeram essa pesquisa e a Janja oferece risco à Rede Globo. Por isso a pancadaria durante a semana são esses dois fatores. E vocês vão entender todo o resto agora. Beleza, pessoal? Vamos lá pro vídeo. Nojo é o que eu tô sentindo do jornalismo da Globo News. Da Globo como um todo, né? Porque eles são imorais. E eu vou te provar isso hoje, hein? Mas segue o canal pra gente não se perder mais de vista, tá bom? Olha, ontem o constrangimento era geral. Era simples ver que a bancada do estúdio inteira fez uma verdadeira força-tarefa pra justificar a bosta que eles mesmos tinham feito. Tá fedendo até agora, gente. Parecia até o sujeito que é casado e que ia pegar um filme pornô gay na locadora de vídeo. Ele chegava lá e dizia que um amigo dele é que ia ver aquele filme. Era melhor não ter aberto a boca e tentar justificar, não é não? Otávio Guedes, André Trigueiro, amigo, Valdo Cruz, Joel Pinheiro, que a gente já sabe o tipinho que ele é, né? E também Andréa Sadi. Só gênio, verdadeiros bastiões da moralidade, julgando a Janja. Certamente os Marinho mandaram eles manterem o discurso ao invés de dizer que erraram que ia ficar feio, né? Foi uma atitude muito inteligente. Apesar de não parecer, porque o constrangimento entre eles era geral. Ninguém ali queria estar se justificando. Era melhor deixar esse negócio pra lá, né não? Mas o dinheiro, você sabe que fala mais alto, né? Que se dane essa gentinha burra que assiste TV até hoje. Será que eles pensam assim, gente? Não, eles nunca fariam uma coisa dessa. Só que o negócio ficou tão feio que eles estão se afundando cada vez mais nessa lama. Merval Pereira, lembram dele? Jornalista da Globo, autor de tantos memes. Pois é, dessa vez ele foi longe demais quando falou que a ex-presidente Dilma era mulher de Lula. Isso mesmo. Ele falou que a ex-presidente Dilma era mulher de Lula. E ele não fez isso por um tropeço. Ele fez isso por machismo, por maldade, por pirraça. E o que é pior, com a conivência das suas colegas de bancada. Mulheres, jornalistas empoderadas, que são tão empáticas com a causa feminina nas redes sociais, mas ali, ao vivo, não tiveram reação nenhuma. Aliás, tiveram, né? Mas não a reação que se esperava de mulheres empoderadas, poderosas, né? Elas ficaram rindo entre dentes. É, feio, né? Que feio. Merval foi um dos que mais atacou o Lula em toda a trajetória do Lula. Sempre errou todas as previsões. É um porta-voz da família Marinho, pau mandado da burguesia. E eu sempre faço essa pergunta. Você já leu alguma coisa do Merval? Você acha que o Merval tem qualidade para pertencer à Academia Brasileira de Letras? Não mancha a reputação da própria Academia Brasileira de Letras? Machado de Assis, onde está hoje, deve se revirar de ver o Merval pertencer à Academia Brasileira de Letras. O sujeito é um paspalho. Então vamos fazer o seguinte. Bora avaliar se o que a Janja fez foi ou não foi uma coisa errada, uma coisa imoral. Para isso a gente vai usar o critério de um filósofo chamado Kant, que já morreu faz mais de 300 anos. Então não vem com essa que ele é de direita ou de esquerda, que esse papinho não vai rolar não, tá bom? Esse maluco aí, esse tal de Immanuel Kant, criou uma regra pra gente saber se uma coisa é certa ou não, se é imoral ou não. Essa regra diz que se uma coisa fere a moralidade universal, ou seja, ainda que ela seja aprovada por alguns, ela fere a moral de um grupo, mesmo que pequeno, ela deve sim ser considerada imoral. Então mentir, por exemplo, em qualquer situação, segundo Kant, é uma coisa imoral. Afinal, se todo mundo mentir, ninguém mais vai acreditar em ninguém. E essa desconfiança deprecia a relação humana. Então isso fere a regra da moralidade. Agora, olha bem o que foi que disse a Janja. Qualquer pessoa que seja do maior grau ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum. Então, eu quero dizer que a minha voz, vocês podem ter certeza que vai ser usada para isso. E foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping, após a fala do meu marido sobre uma rede social. Então, eu quero dizer que eu, como mulher, não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei quando for para proteger a vida das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então vamos aplicar a mesma regra de Kant para saber
se o que ela disse é realmente uma coisa que poderia ser dita ou não, se fere os princípios supremos da moralidade. Defender as crianças em algum lugar do mundo é uma coisa ruim? Se todo mundo defender as crianças, seja lá onde for, o mundo se tornará um mundo pior? Bom, fica claro que o que a Janja fez atende absolutamente às regras mais rígidas da moralidade, segundo Kant pelo menos, né? Que é simplesmente o sujeito que organizou as leis morais que regem o nosso mundo civilizado. Não é pouca merda não, né? Eu vou ler pra vocês aqui algo que eu vi no Facebook e gostei muito de uma publicação. Não é autoria minha e eu vou dar os créditos. Uma pessoa postou o que eu vou ler pra vocês e escreveu aqui: até hoje não sei o que Merval realizou para merecer o título de imortal da Academia Brasileira de Letras. Aí tá aqui, João Lopes escreveu: a Academia Brasileira de Letras perdeu qualquer seriedade, ao menos pra mim, no dia que colocou Merval Pereira como seu presidente. Um colunista que há anos atua mais como porta-voz de interesses políticos do que como referência literária. Já foi o tempo em que a Academia Brasileira de Letras reunia intelectuais com compromisso com a cultura, a arte, a crítica social e a palavra. Ainda há nomes de peso por lá, pessoas que realmente têm história, obra e relevância. Mas do jeito que a coisa anda, não vai demorar para que esses poucos sejam substituídos por mais gente medíocre, com currículos enxutos e conexões ideológicas generosas. Hoje, a Academia Brasileira de Letras parece mais um depósito de puxa-sacos com gravata do que um espaço de celebração da literatura brasileira. A instituição que já foi símbolo de excelência intelectual, agora se curva a figuras com produção literária quase nula, mas cuja lealdade política é conveniente. Respeito quem ainda acredita, mas a verdade é que o verniz do prestígio não esconde mais a decadência. A cultura brasileira merece instituições que a defendam, não que a instrumentalize. Aí tá aqui nos comentários, um sujeito colocou aqui, ó: não é à toa que Drummond e Aurélio Buarque de Holanda não aceitaram entrar. Aí o outro aqui: mas a academia não exige muito, né? Tem Sarney, Marco Maciel, Roberto Marinho. Desmoralizou, né? Pertencer à Academia Brasileira de Letras hoje não precisa muito. É só você ser um capacho, um porta-voz de um dono de meio de comunicação, de alguém que tenha riquezas. Nada tem a ver com arte, tem a ver com poder. Ah, mas pra TV Globo, pro Otávio Guedes e até pro André Trigueiro, que é um cara que eu sempre admirei, mas quem se mistura com porcos, farelo come, não é não? Por isso que eu saí de lá correndo, ó. Porque eles não têm nenhum compromisso com a verdade, infelizmente. O compromisso deles é com dinheiro, amigo. Então certíssimo, não é não? E pra ficar ainda mais claro o que eu tô dizendo, eu vou botar um vídeo que tá lá no G1, numa matéria em que eles ainda estão justificando a bosta que eles mesmos fizeram. Olha só. Eu fico feliz que vocês me convidaram e que eu vou poder falar e que eu não vou precisar ficar calada. O protocolo aqui me deixa falar, né, Macaé? Não vou tropeçar. A Janja tá dando recado o tempo todo pra Natuza Neri, Andréa Sadi, Dua Libe. Ela tá dando pancada neles o tempo todo. Isso daí foi uma patada que ela deu na Globo, dentro da própria Globo. Eles simplesmente omitiram o discurso inteiro da Janja e puseram apenas a parte que interessava para eles. Agora, se a gente submeter a mesma regra de Kant para ver se o que eles estão fazendo é imoral ou não, que resultado será que vai dar, hein? Se todo mundo, ao invés de mostrar um vídeo completo, recortar só um trecho com o objetivo de manipular a informação, a sociedade poderá perder a capacidade completa de confiar nos vídeos jornalísticos. Isso não só para Kant, mas para qualquer pessoa que tenha um pingo de vergonha na cara, não é não? Isso é uma coisa imoral ou não é? Ou será que Kant está errado? Então, goste você da Janja ou não, ela passou no teste da moralidade de Kant. Já a TV Globo, meu Deus do céu! Ai, que burro, dá 0 pra ele. Agora, se você ainda assim acha que eu é que sou um imoral e que tá mentindo, eu vou deixar o link do site do G1 para você ver com seus próprios olhinhos e avaliar a confiança dessa rede de comunicação chamada TV Globo. Porque aqui assim, amigo, eu mato a cobra e mostro o pau. Tô falando sério. Eu fico pensando como deve ser ruim pro Merval entrar lá e se sentir constrangido em meio a pessoas que têm qualidade e ele ser essa coisa abjeta. Mas acho que ele não deve, na verdade, sentir nada. Ele deve achar, ele deve se enganar, ele deve se iludir,
achando que realmente ele tem qualidade, porque ele é bem metido, convencido, né? E é um dejeto do jornalismo. A fábrica de espiões russos aqui no Brasil. Você deve ter ouvido essa notícia recentemente. Isso saiu no New York Times, aparentemente um trabalho entre a Polícia Federal aqui no Brasil, que vazou informações pra eles. Isso aí tá tudo obscuro na verdade. Parte dos espiões é obscura, como isso saiu da Polícia Federal, saiu no New York Times, os interesses do New York Times com isso, mas aí você vai ler a matéria. E a direita tá utilizando isso como se isso tivesse sendo feito agora, né? O Brasil está com uma parceria com a Rússia pra fazer espiões. Daí eu falo depois. Primeiro vamos aos fatos aqui. A matéria lista 9 espiões. 9. Não forma nenhum time de futebol. Se for jogar não espiões contra espiões ali, vai ficar faltando jogador pra eles. Olha o tamanho da Rússia, olha o tamanho do Brasil. Listaram 9. Os 3 principais que foram pegos e que estão sendo utilizados aí de exemplo de que tinham família aqui no Brasil foram presos na metade de 2022. Quem era o governo do Brasil? Se foram presos na metade de 22, eles foram formados, fabricados como espiões aqui no Brasil antes, certo? Se eles foram presos no meio de 22, Lula começou a governar só em 23. Então a direita tá batendo numa fábrica de espiões que aconteceu antes de mesma história das fraudes do INSS. Interessante como os Estados Unidos estão metendo bedelho aqui no Brasil, né? Pô, Estados Unidos que tem agentes e espiões por todo mundo, deve ter um monte aqui no Brasil, inclusive. E agora apareceu essa notícia aí no jornal americano dizendo de 9 espiões russos aqui, né? Que não faz nem cócegas. Mas é interessante, né? Vamos ficar de olho aí como é que tá essa movimentação da mídia americana, junto com o governo americano, querendo meter o bedelho no que eles já chamaram de quintal aqui, né? América Latina. Fica de olho. Eu sou ex-bolsonarista. E como que eu deixei de ser bolsonarista? Através dos estudos. Hoje eu sou estudante de ciências políticas. As informações que eu tinha na época que eu era bolsonarista sobre política não condiz com as informações que eu tenho hoje sobre política. O contexto, tudo errado. E como que funciona a cabeça de um bolsonarista? Eu vou falar como funcionava a minha. São caixinhas. Caixinhas com várias informações. Só que são informações trucadas, informações fora de contextos e muitas fake news. E como que você quebra isso? Você precisa ir quebrando caixinha por caixinha. Rafael, tem como tirar meu pai, meu primo, meu avô do bolsonarismo? Então, existem estágios do bolsonarismo. Desde o cara que se explode na frente de uma estátua e o cara que agarra na frente do caminhão, até o teu pai, teu avô, que são pessoas boas de coração, que querem realmente um país melhor. Mas, infelizmente, caíram numa arapuca chamada rede social e passam diariamente por uma doutrinação. Sim. E provavelmente você que é bolsonarista aí, que está assistindo, você acha que a esquerda é doutrinada. Cara, dentro da esquerda tem professores de história. Dentro da esquerda tem filósofos, tem pessoas... Será que essas pessoas são tão burras de caírem numa doutrinação? E você aí que nunca estudou, nunca sentou numa sala de aula para estudar política, é o inteligentão? Pensa nisso. Vocês precisam fazer perguntas criteriosas para o bolsonarismo, como, por exemplo, por que você é bolsonarista? Ele provavelmente vai falar do inimigo número 1, porque na cabeça dele o inimigo número 1 para ele é a esquerda, que foi montado na cabeça dele. Mas pede para ele dar uma abafada nesse inimigo número 1 e pede para ele falar algo relevante para a sociedade. O que o Bolsonaro fez pela nossa cidade? Pelo nosso estado. Você vai ver que ele não vai conseguir falar. Aí você entra com as UPAs do Lula, com as creches do Lula, com a SAMU, né, que foi feita em 1995, mas foi criada ali basicamente em 2003 em diante. Farmácia popular, nós temos diversas creches, enfim, escolas técnicas, faculdades. E o Bolsonaro? Zero. Não fez nada. Então quando você começa a fazer perguntas criteriosas, a esquerda é a favor da legalização do aborto. Não, é descriminalização, porque o aborto acontece diariamente sendo proibido. Então quando você descriminaliza, você faz com que essas pessoas, que muitas delas morrem em clínica clandestina, evitem essas mortes. Mas quero mais é que ela se lasque, porque quem mandou ela tentar abortar o filho dela? Sim, cara, só que o Estado não pode pensar dessa forma. Entendeu? Ah, mas a esquerda quer legalizar o... Não quer legalizar. A gente não quer ninguém viciado nisso. Só que o país, infelizmente, parte da sociedade usa isso. E quando usa isso, quem tem o monopólio da venda é justamente quem o Estado tem que combater. Então quando você legaliza, você quebra o monopólio e você ainda faz controle de qualidade. Então tem um contexto. Então perguntas criteriosas para bolsonaristas que não são tão elevadas pode tirá-los do bolsonarismo. Pense nisso. Preste atenção que esse vídeo é para você. Sim, para você que não entende de fato o que é esquerda e o que é direita. A esquerda, que é a ideologia política na qual eu me enquadro, ela luta contra a desigualdade social, luta contra o racismo, contra a violência, contra a fome, contra a miséria e contra a pobreza. E a direita, Tuquinha, luta contra o quê? Ah, meu amorzinho, a direita, ela luta para acabar com a esquerda. É basicamente isso. Agora, se você tinha alguma dúvida de qual ideologia política seguir, tire suas próprias conclusões. Eu tenho orgulho em ter votado e elegido um verdadeiro representante de Estado. O presidente Lula prometeu. Eu posso dizer para você o seguinte, vocês vão ter muito orgulho desse país. Você também tem orgulho em ser brasileiro ou brasileira? Isso é muito importante, porque afinal de contas, derruba aquele mito bolsonarista de que eles têm algum apoio do povo.
Eles falam de povo, mas o que vemos cada vez mais são manifestações promovidas por eles, flopadas. Então eu te peço, se você tem orgulho em ser brasileiro, de ser representado por um verdadeiro representante de Estado, enche esse vídeo de comentário, coloque "eu tenho orgulho em ser brasileiro", porque eu sei que aqui é povo mesmo. A gente não trabalha com robô. Nós vai dominar tudo, rapá! Um alerta disparou na TV Globo. E quem diria? Justamente a Janja tá tirando o sono de todo mundo lá. Gastaram foi pó naquelas olheiras hoje, tu viu? Toda a programação só se falava da primeira-dama. Que não é uma mulher troféu, igual a mulher do Trump não, hein? Eu acho que se ela der um pitaco, toma uma bufetada. Sai daqui, sua milênia! A noiva do Frankenstein estava sendo idolatrada na Globo News, dá pra acreditar? Mas o pânico de ver uma mulher verdadeiramente empoderada, e não essas que gritam por aí, que faz e acontece, mas troca de roupa porque o marido mandou, né? Mas eu descobri que o medo deles não é da Janja, não. O verdadeiro medo é do Xi Jinping, parceiraço do Lula, assim, ó. Xi tem umas ideias, ó, de arrepiar até os cabelos do sovaco da Miriam Leitão, pode acreditar, hein? Mas o pânico que eles têm em relação a Xi é porque ele fechou para o mundo o poder de influenciar os chineses. Vai tomar conta da vida de outro em qualquer outro lugar, menos aqui na China, malandro. É um terror para os capitalistas desse país que não deixa os chineses serem iludidos com o mundo maravilhoso americano, não é não? Comunista não presta em lugar nenhum do mundo. O grande problema é que isso demonstra uma falha no capitalismo, que sempre ganhou a guerra com a ilusão. Mas aqueles que você não pode iludir correm o risco de se tornarem verdadeiras potências como a China. Ah, Trump adora aquele país. Mas o que aqueles gênios da TV Globo ainda não entenderam é que eles só vão perder o posto porque fizeram merdinha lá no passado, elegendo seus Tarcísios e seus Caiados, fizeram a cabeça do povo e nos trouxe até aqui. Uma posição admirável para quem conduziu a gente durante 50 anos sozinha, não é não? Fome, miséria, desgraça, chacina, tráfico, milícia, falta de educação, falta de saúde para todo lugar, no país onde mais se tira a vida de pessoas através de armas de fogo do mundo inteiro. Foi ou não foi um bom trabalho que a Globo fez, hein? Mostrando a bundinha da esposa do Xandão no programa da Xuxa para ganhar dinheiro pros marinhos. E eles querem levar isso pra sempre, hein? E agora Andréa Sadi e Renata Vasconcelos são as defensoras do empoderamento feminino. Se Bruce Lee não tivesse ido pro cinema americano, a gente nunca ia saber quem era aquele menino de olho puxado. Porque na Globo, filme chinês, japonês, africano, eu nunca soube que existia quando eu era criança, meu irmão. E tem muita gente que não sabe até hoje, hein? Afinal, o pacto deles é com os heróis da América, não é não? Mas o que mais me deixa chocado é que eles ainda não entenderam que acabou a chance para eles. O negócio agora é descentralizado, amigo. Ó, tem a Liga Antifascista. Quer notícia boa do presidente Lula? Vamos falar notícia boa? Então já aperta aqui no meu retratinho pra você me seguir, né? Compartilha esse vídeo, porque a Rede Globo, cara, a mídia agora ultimamente só fala bobeira, né? Agora cismaram que o Donald Trump vai prender o Xandão, que o Xandão tá cometendo crimes. Olha, é uma bobeira, coisa tão ridícula, né? Isso é tão ridículo isso que estão falando por aí que não vale nem a pena a gente comentar. Vamos direto às notícias boas do presidente Lula, né? Por exemplo, você sabia que a partir de agosto, as pessoas que ganham meio salário mínimo e estão inscritas no Cade Único não vão mais pagar a luz, né? A conta de luz vai vir zerada para essas pessoas. E isso é que é notícia boa. Só o presidente Lula para se preocupar com os pobres, né? Outra notícia boa, né? A partir do dia 30, as agências dos Correios vão estar recebendo os aposentados e pensionistas que estão na dúvida com relação àquelas falcatruas do INSS, né? Cometidas lá no governo Bolsonaro. Fique bem claro, né? Então vai ter um monte de agência, os funcionários já estão sendo treinados para receber as pessoas com todo o carinho e respeito que elas merecem, né? Agora o 135 e o aplicativo do INSS continua fazendo o atendimento do mesmo jeito, tá? Agora, outra notícia boa, né? Os mais professores, né? Isso já foi dito aqui, mas eu vou repetir, né?
O programa Mais Professores vai pagar R$2.000 além do salário normal para aquele professor que quiser ir dar aula naquelas cidadezinhas do interior, né, que está precisando de professor. Olha que notícia boa. Então você se inscreve lá de uma vez, né? Tem também os mais especialidades, né, que o Lula está já preparando, de médicos, e tem também o dinheiro que ele vai anunciar em breve para todos os trabalhadores que não quiserem entrar naquela 170 mil casas do Minha Casa Minha Vida que ele vai lançar agora, né? Se quiser fazer uma reforma, né? Descobriu que tem 30 mil pessoas, 170 mil pessoas que não tem banheiro dentro de casa, né? Então a pessoa vai poder pegar um dinheiro a juros baixíssimos para fazer uma reforma, de repente, numa cozinha, no banheiro, construir um banheiro que não tem. Então, isso tudo é notícia que a Globo não mostra, né? Fica lá falando Donald Trump que vai prender o Xandão. Olha que bobeira, né, cara? Então vamos dar notícia boa pro povo brasileiro? Então vamos lá, né? Compartilha, me segue, né? Faz os comentários.